Hoje é dia de finados e nada mais adequado do que tirarmos essa data para falarmos um pouquinho sobre a morte. Hoje nós vamos falar algumas curiosidades jurídicas a respeito da morte, como que o direito trata a morte na nossa legislação. Todo mundo acompanhou recentemente essa discussão lá no STF a respeito do aborto, e um dos temas principais, um dos pontos centrais para a definição lá da decisão do STF foi saber exatamente qual é o momento da origem da vida. Não que vai ser o direito que vai dizer qual é esse momento, né? Na verdade, o direito vai se espelhar o quê? Em pesquisas científicas, no que já tem estudado sobre isso. E quanto mais próximo da verdade de fato o direito for, mais justo ele vai acabar sendo. Só que muitas vezes o direito ele não tem um elemento definitivo, ele não tem alguma palavra final da ciência que fala é aqui, é ali. E para não poder deixar na mão os julgamentos que ela tem, porque o judiciário, toda vez que ele é provocado, ele precisa decidir. Ele não pode deixar de decidir porque não tem uma lei ou não tem alguma coisa nesse respeito. Não, ele precisa decidir. E como ele precisa decidir, muitos legisladores criaram algumas ficções jurídicas, algumas presunções que no direito são relativas, outras presunções que são absolutas, mas a ideia é exatamente essa, você criar alguns pontos no direito que você vai tratar como um objeto que, embora não às vezes reflita a realidade, ele precisa ser criado aquele marco para você poder decidir sobre ele. É assim, por exemplo, com a questão da capacidade absoluta. Você faz 18 anos, você está apto para todos os atos da vida civil. É óbvio que essas presunções nem sempre elas refletem a realidade. O que muda de uma pessoa que tem 17 anos e 364 dias e uma pessoa que tem 18 anos e um dia, né? Não muda nada no aspecto de fato, mas no aspecto legal muda tudo. Existem muitas situações em que o direito precisa o quê? Precisa criar algumas presunções para que nós possamos continuar tocando a vida aqui, nós que estamos vivos. Um dos aspectos que a gente precisa saber também é quando é que uma pessoa está morta. Como a ciência ainda não definiu exatamente em qual momento exato uma pessoa está morta, mas o que nós temos hoje na ciência, né, na medicina, é que a morte cerebral, ou a morte encefálica, ela é um estágio ainda irreversível. Então, para o direito, uma pessoa é considerada clinicamente morta a partir do momento que ela tem o quê? A sua morte encefálica diagnosticada. Essa regulação a respeito do momento, né, de quando a pessoa já está morta ou não, ela só foi introduzida no nosso ordenamento em 1997 na legislação que regula o transplante de órgãos no Brasil. Então, se por exemplo uma pessoa ela tem algum problema, algum acidente e ela vem a ter uma morte encefálica constatada, por mais que ela permaneça ali 1, 2, 3 semanas respirando por aparelhos, com as funções circulatórias ali ativadas por máquinas, clinicamente ela morreu no dia em que foi diagnosticado a morte cerebral. Porque isso é muito comum, às vezes, a pessoa ser mantida, entre aspas, viva, né, para que se conservem os tecidos, para que se faça o quê? A extração dos órgãos para a posterior doação. E qual que é a preocupação do direito com o exato momento em que uma pessoa morre? É claro que tem a ver com dinheiro, como sempre. E nesse momento, exato momento em que essa pessoa morre, ela transmite seus bens, todo o seu patrimônio, para os seus herdeiros. Isso é um princípio dentro do direito, que eu não vou entrar em detalhes, mas se chama o princípio de Saisine, ou Saisine, francês, assim, tem que fazer biquinho para falar, Saisine. Claro que depois você vai precisar fazer uma ação que se chama uma ação de inventário, em que você vai inventariar esses bens para fazer a partilha entre os herdeiros. Mas esse inventário, que vai só localizar todos os bens e todos os herdeiros, ele é uma mera regularização formal daquela transmissão que se deu no exato momento da morte. Lembra que nós falamos da questão da presunção das mortes? Pode acontecer em determinadas situações em que um evento ele traga a morte de diversas pessoas e que a gente não possa de repente ali atestar exatamente qual a ordem em que as pessoas morreram. Você imagina, por exemplo, o Titanic, que afundou. Você tem lá diversas pessoas morreram lá. Para o direito, você vai aplicar, nesse caso, um instituto, né, que é uma presunção que se chama comoriência, que é a comorte, é uma morte simultânea. Você vai presumir que todas as pessoas elas morreram simultaneamente. E por que existe essa presunção? Por causa do dinheiro e por causa do quê? Da saisine, quer dizer, de saisine. Vamos dar um exemplo só para vocês conseguirem entender melhor a importância do momento da morte de uma pessoa. Imagine lá que Paulão, que é divorciado de Ritinha, e tá solteiro, né, tá só divorciado, não tá com ninguém, tá indo com seu único filho, o Juninho,
pra praia. Aí eles foram pra praia, curtiram uma praia legal. Na volta, quando eles estavam ouvindo a música favorita deles, de repente, momento George R. Martin, né? Eles sofrem um acidente de carro. E agora nós vamos entrar num momento meio Rick e Morty e vamos criar duas linhas do tempo, duas dimensões paralelas em que os eventos eles se diferenciam um pouco. Na primeira situação, tanto o Paulão quanto o seu filho Juninho, logo após o acidente, alguém passou, chamou o socorro e quando o socorro chegou, os dois foram encontrados mortos dentro do veículo. Nessa situação, ninguém viu se alguém sobreviveu antes, sobreviveu depois e tal. Você tem o quê? Uma presunção de morte simultânea, você tem uma comoriência. E qual que é o resultado prático para o direito dessa comoriência? Nesse caso, todos os bens que eram do Paulão, que pela ordem de herança, né, pela ordem hereditária, iriam para o seu filho, só que seu filho, ele morreu junto com ele, teve uma comoriência. Então os bens do Paulão que iriam para o seu filho não vão mais para o seu filho. Vão o quê? Para o segundo na linha de ordem de herança, que são o quê? São os seus pais. Então, nessa situação, todos os bens que eram de Paulão vão para os pais de Paulão. Eles que vão herdar todos os bens de Paulão. Agora vamos pular lá para outra linha do tempo, para a segunda dimensão em que os eventos foram um pouquinho diferentes. Digamos que nós tivemos ali um acidente. Logo após o acidente, o Paulão realmente morreu, sabe? Aquela coisa assim que você olha assim e fala, não, tá morto, não tem dúvidas. E o Juninho, que tá preso no cinto de segurança, ele consegue soltar o cinto de segurança, ele consegue se arrastar para fora e ele consegue fazer uma chamada e ele pede socorro e ele fala ainda, meu pai morreu, tô no acidente aqui, assim, assim, assado. E depois de meia hora chega a primeira ambulância e o Juninho está morto do lado de fora do carro. Nesse caso, nós poderíamos aplicar o quê? A comoriência? Até poderíamos, mas a comoriência ela é uma presunção relativa, ela não é uma presunção absoluta. Você pode fazer provas contra ela. E nesse caso, você teve o quê? Uma ligação do Juninho, você teve ele do lado de fora, ele soltou o cinto, você pega o celular dele, você vê que foi ele que fez a ligação, tá sujinho de sangue e tal. E você então teve o fato que ele narrou que o pai dele morreu antes, e você vai ver no carro dele, você vai ter certeza que o pai dele já estava morto mesmo, foi um estrago muito grande e tal. Então nesse caso, você tem o quê? Você tem a morte do Paulão no primeiro momento e a morte do Juninho no segundo momento. E o que que muda? Muda tudo. Todos os bens do Paulão, eles se transmitem no exato momento da sua morte. Eles foram para quem? Para o Juninho, que o Juninho estava vivo. Só que o Juninho morreu alguns minutos depois. E nesse caso, quando o Juninho morreu, todos os bens do Juninho vão se transmitir para quem? Para o filho do Juninho. Mas como o Juninho não tem filhos, na segunda ordem de colocação vai o quê? Para os pais do Juninho. E como o pai do Juninho faleceu e ele só tem a mãe, é a mãe do Juninho que vai herdar todos esses bens do Paulão. Então vocês conseguiram perceber que você identificar o exato momento da morte de uma pessoa implica em uma série de efeitos distintos para o direito. Agora está na hora de colocar o gato de Schrödinger para dentro da caixa de novo, fechar essas linhas dimensionais e continuarmos com algumas outras curiosidades a respeito da questão da morte no direito. Outro aspecto que também tem uma presunção com relação ao assunto da morte é quando uma pessoa desaparece, por exemplo, em um evento em que fosse muito possível ou muito previsível a morte dele naquele evento. Imagina, por exemplo, que alguém estava lá no 11 de setembro, no prédio, e caiu, desabou, a pessoa estava lá dentro, e você não conseguiu encontrar o corpo daquela pessoa. Você vai o quê? Você vai presumir que aquela pessoa morreu. E outra situação é quando uma pessoa, por exemplo, desaparece em uma campanha de guerra. Passou-se lá 2, 3 anos e aquela pessoa não voltou, se eu não me engano, a lei fala em 3 anos. Depois de 3 anos que uma pessoa desaparecida em campanha de guerra não reapareceu, você também pode o quê? Presumir a morte daquela pessoa e também lavrar a questão da certidão de óbito dela. Sobre a morte também nós podemos falar o quê? Hoje muitas pessoas têm pedido a pena de morte no Brasil. A pena de morte, ela existe já no Brasil. Não estou errado, e ela está prevista o quê? Na Constituição Federal. Só que essa pena de morte no Brasil, ela só pode ser aplicada em tempos de guerra e ela está regulada pelo Código Militar Penal. Então essa pena de morte, essa pena capital, ela só vai ser aplicada ao quê? A um milico, né? Provavelmente um soldado, alguma coisa que fizer uma cagada muito, muito grande. Tipo, trair, desertar, sabe? Fugir, espionar
contra o Brasil. Também é interessante falar que o nosso Código Penal ele tem um capítulo todo específico aos crimes contra a vida. Então nós temos lá o crime de homicídio, que é matar alguém. Nós temos um segundo crime que se chama infanticídio, que é quando uma mãe, agindo sob o estado puerperal, ela mata o próprio filho, ou durante o parto ou logo depois do parto. Nesse caso, esse estado puerperal é uma condição psíquica, psicológica, que deixa a mulher ali, às vezes, numa espécie de depressão, tira ela de si e ela acaba cometendo esse crime contra o bebê. Além do homicídio e do infanticídio, nós temos o crime de aborto, que é tanto a pessoa que aborta o bebê que ela carrega, quanto um terceiro que causa o aborto nessa pessoa, o médico, por exemplo. Além do aborto, nós temos também, por último, a instigação ao suicídio, que é você, sabe, ficar gritando pula, pula pro cara que tá na beira do prédio lá. Então essa conduta também é punida. O suicida em si, ele não é punido, né? E você pode falar assim, pô, mas como é que eu vou punir uma pessoa que morreu, né? Não. Às vezes a pessoa pode tentar o suicídio e ela pode falhar. E o Código Penal, ela prevê a figura o quê? Do crime tentado. Mas o suicídio em si, ele não é considerado um crime. Então se a pessoa tentou se matar e ela sobreviveu, ela não vai ser punida. E com relação à morte, nós temos acho que mais 3 figuras, ou 4 figuras assim, que envolvem a morte, mas eles não são considerados crimes contra a vida. Nós temos o crime contra a pessoa, em que você quer dar uma surra numa pessoa, você bate nela, e em decorrência dessa surra ela acabou morrendo. Ele não é considerado um homicídio, ele é considerado uma lesão corporal seguida de morte, porque o nosso Código Brasileiro Penal, ele leva em conta o quê? A intenção do criminoso. E a intenção dele não era matar, a intenção dele era só dar uma surra. E daí ele deu uma surra, acabou exagerando um pouquinho, e essa pessoa morreu, você vai o quê? Julgar ela por lesão corporal seguida de morte. Isso não significa que a pena é baixa, a pena não é baixa, a pena é bem alta, pode ser até mais alta às vezes do que de um homicídio. Mas isso muda porque só os crimes contra a vida é que são julgados o quê? Pelo tribunal do júri. O do estupro seguido de morte, em que a pessoa ela não tem a intenção de matar, mas de repente ali para ela imobilizar ou para ela satisfazer a sua intenção criminosa que envolve a lascívia ali, ele acaba agredindo a pessoa e depois essa pessoa vem a morrer em razão desses ferimentos. Ele também, novamente, ele não vai ser considerado um homicídio, ele vai ser considerado o quê? Um estupro seguido de morte, e a pena também é bem alta. Temos também o latrocínio. O latrocínio ele é um crime contra o patrimônio das pessoas. Você tem a intenção o quê? De roubar. Mas durante esse assalto você acaba matando alguém. Como a sua intenção não era matar, a sua intenção era roubar, e a morte ela foi um acidente de percurso, ou foi um elemento às vezes necessário para o cara tentar conseguir, para o cara conseguir concluir o crime dele, você vai julgar o quê? A intenção da pessoa que era roubar. Então você vai julgar ele pelo crime de latrocínio, que também tem uma pena bem alta, mas não vai ao tribunal do júri. E o morto? O que a nossa legislação fala a respeito do morto? Pois é, existe uma crítica muito grande porque o nosso direito ele não tem um estatuto do cadáver ou estatuto do corpo humano, ela tem uma coleção de alguns artigos esparsos em algumas legislações, que é o que a gente tem para lidar com a situação da pessoa que morreu. A pessoa que morreu, ela pertence a quem? Ela pertence ao Estado, ela pertence à família, ela pertence ao município, de quem é o corpo de uma pessoa. A princípio, nós temos lá, até pela disposição de alguns artigos de lei, que o corpo de uma pessoa ela pertence à sua família, mas ela é considerado o quê? Um bem fora do comércio. Você não pode fazer nada com relação àquele corpo economicamente. E eu tô falando isso porque sim, existiriam pessoas interessadas em adquirir o seu corpo, tá? Seja para estudo, seja para até canibalismo. A gente não tem de tudo, né? E o que você pode fazer com essa pessoa? Aparentemente hoje nós temos apenas dois caminhos comuns, que é cremar e sepultar. Cremar é uma situação muito simples, você cremou a pessoa, você depois tem as cinzas dela, e essas cinzas você pode fazer o que você quiser. Você pode jogar no jardim, pode jogar no rio, pode jogar no mar, pode, sei lá, colocar num colar e andar como se fosse um souvenir, você pode deixar em casa, né? Pode fazer um mausoléu em casa, tudo, você faz o que você quiser. O sepultamento, via de regra, todo mundo vai enterrar o quê? Nos cemitérios. Só que não existe lei no Brasil que te impeça de enterrar uma pessoa no quintal da sua casa. No entanto, algumas pessoas já tentaram isso, eu até vou deixar um link aqui de uma notícia, mas a justiça, talvez com base mais na questão dos costumes, e usando ali um argumento, às vezes, de questão de vigilância sanitária, né, de dano ambiental, de não poluir o solo e tal, acabou negando o direito a essas pessoas.
Esse segundo argumento, na verdade, ele pode ser facilmente corrigido. Você pode fazer um trabalho ali para impermeabilizar o solo, isolar e tal, mas mesmo assim a justiça não deixou nesse caso e a gente não sabe como é que vai ser daí para frente. É uma questão meio nova exatamente porque nós não temos lei regulando isso. Mas convenhamos, que você não ia querer encontrar um corpo quando você estivesse fazendo uma reforma, construindo uma piscina naquela casa que você comprou o ano passado. Não ia ser muito legal. E nós temos também mais duas possibilidades, assim, uma delas absurda, mas vai que você queira, sei lá, empalhar aquele seu ente querido. Também não existe nada que te impeça legalmente sobre isso, né? De repente mumificar aquela pessoa em casa. Então, assim, eu não vi essa situação ainda no direito, mas também não é previsto. E nós temos uma outra situação aí que talvez venha a ser mais comum, que é o quê? Que é a criogenia. E se você quiser congelar aquele seu ente querido, para de repente esperar uma cura ou um tratamento no futuro que vai poder reverter aquele estado de morte, né? Tem muita gente que sonha, tem muita gente que acredita, tem muita gente que está até estudando cientificamente sobre essas possibilidades. Então também é uma questão nova, é uma questão que já tem uma ou outra discussão no direito aí. Eu vou até deixar linkado aqui, tem uma situação, acho que se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que tem uma pessoa que está congelada e as filhas estão ali brigando, uma quer enterrar, a outra quer deixar o pai congelado, porque era a vontade dele. E também é uma situação nova, não tem como a gente dar muito palpite ainda, porque não foi regulamentada. Lembra quando eu falei também dessas questões das presunções e das ficções jurídicas? Na Idade Média nós tínhamos uma pena, era uma pena, espécie de pena capital, em que você condenava uma pessoa à morte civil. Essa morte civil, ela significava o quê? A partir de agora você não é mais ninguém, você não existe para a sociedade, você não pode comprar, não pode vender, não pode ser dono de nada. Sim, você está solto na cidade como se fosse, sei lá, um cachorro abandonado. Você não é um sujeito de direitos nem de deveres, nada. E o que acontecia? Se você, por exemplo, matasse uma dessas pessoas que tivesse sido condenada à morte civil, não era crime, porque ela já não era considerada uma pessoa. Mas nós temos até hoje alguns resquícios dessa morte civil no nosso próprio ordenamento jurídico. Lembra do caso da Suzanne von Richthofen? Ela foi considerada o quê? Indigna de receber a herança dos pais. Essa indignidade na herança, ela passa a tratar a pessoa para assuntos hereditários como se ela fosse morta. Então o irmão dela, ele recebeu a herança toda como se ele fosse filho único. E se a Suzane tivesse filhos, os filhos dela iam receber a metade dela no lugar dela como se ela já tivesse morrido. E um segundo caso também é a indignidade ao oficialato, que é uma questão também militar, eu não conheço muito bem a fundo, mas é uma pessoa que de repente é condenada por algum crime ali no âmbito militar, e aquela pessoa ela é condenada a perder o seu soldo, ela não vai ter mais aposentadoria, não vai mais ter o salário, e a família dela vai receber uma pensão como se ela tivesse morrido em um combate ou morrido, sei lá, trabalhando. Então a família dela vai passar a ser pensionista de uma pessoa viva. Bom, essas são algumas curiosidades que nós temos aí para apresentar aí nesse dia de finados, tá? A gente dá uma brincada de vez em quando, mas a gente sabe que o tema é um tema muito sensível, é um tema que, a gente sabe, traz muita dor, traz muito sofrimento, todos nós já perdemos entes queridos, e essa questão talvez seja interessante você parar para refletir. Se a pessoa ela tiver uma consciência de que ela não vai viver para sempre, ela pode facilitar muito a vida dos seus filhos e dos seus herdeiros, fazendo um planejamento antecipado com relação aos bens, de repente fazer até uma partilha em vida, ou pode fazer um testamento que deixe todas as suas vontades bem programadas. Você pode também deixar já decidido em vida o que você quer que seja feito com o seu corpo. Você pode inclusive doar o seu corpo à ciência, que foi uma coisa que era para mim ter falado durante o vídeo, mas eu não falei. Um cadáver, ele não reclamado, depois de 30 dias, se você não puder encontrar nenhum parente, ninguém, aquele corpo ele pode ser o quê? Doado para as escolas de medicina. Mas você também pode dispor do seu corpo, você pode dispor só dos seus órgãos, você pode escolher a sua forma de sepultamento, ou você pode escolher ser cremado. Tem uma série de fatores aí, de decisões que você pode tomar em vida e facilitar muito o quê? A vida que segue para os seus descendentes. Então é isso, esse vídeo foi só com algumas curiosidades a respeito da morte, né? Como o direito trata do assunto morte dentro do nosso ordenamento jurídico, e eu te vejo no próximo vídeo.